Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz. Rapaziada, vamos estar falando aí, né, sobre o 5-0 do Atlético Mineiro em cima do Vasco. Vamos estar comentando tudo. Antes disso, se inscreva no canal. Bora começar. Rapaziada, sinceramente, o que tem para falar é que o Diniz ele não sabe explicar as derrotas. E isso não é de hoje. Porque hoje, né, eu costumo acompanhar só uma parte das entrevistas do Diniz, né, ali pós-jogo e tal, né, na sala ali. E hoje, né, justo hoje, eu queria acompanhar uma entrevista inteira do Diniz para ver o porquê que o Vasco jogou tão mal, o porquê que o Vasco entrou ali com reservas e tal. Eu entendo que é para preservar os jogadores, claro. Mas rapaziada, a gente poderia ter ficado sem jogar uma Sul-Americana no ano que vem. A gente poderia só jogar a Copa do Brasil ano que vem. E o Diniz ele não tá nem aí para isso. Então ele vai lá e coloca um time todo alternativo, que eu vou estar falando, que eu vou estar mostrando. A gente vai comentar tudo do jogo, mas eu vou estar mostrando para vocês o quão patético foi esse jogo e quão mal pensado foi esse jogo de hoje. Então vamos estar começando. Rapaziada, o Vasco chega a campo, né, com essa escalação um pouco diferente do que eu disse, né? Ele modificou várias coisas e eu vou estar mostrando aqui. O Fusato, né, que é o Daniel Fusato, que eu vou estar falando sobre ele ainda nesse vídeo. Mas, rapaziada, vamos falar. Fusato, Tietê, improvisado na lateral direita. Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Victor Luiz, Hugo Moura e Matheus Carvalho na volância. Paulinho no meio campo. Matheus França, DVD e Verrete. Rapaziada, o que eu tenho para dizer? O Vasco foi com um time todo alternativo. E o mínimo que o Diniz poderia ter pensado, que era para entrar em campo para ganhar. E o que um jornalista disse e que não está errado. Esse jogo foi abandonado de hoje. Totalmente abandonado. O Diniz estava pouco se lixando para esse jogo de hoje. Ganhar, perder, empatar. E tanto que tomou 5-0. E aí, né? O Diniz quer falar. Foi por causa da expulsão. E na expulsão poderia ter acontecido outra coisa. Que foi o Verrete. O Verrete foi tirado de campo com 28 minutos do primeiro tempo. Por causa de um erro de uma outra pessoa. Ele teve que pagar. Ah, mas ele saiu, tá? Mas você pensa, rapaziada. Ah, ele fez onda, chutou garfinha, tacou chuteira, tá? Mas o cara já tá ficando sem espaço no time. O artilheiro da equipe tá perdendo seu espaço. Você sabe o que é você perder o seu espaço no elenco. Aí você ganha a oportunidade de mostrar para o seu treinador. Não que ele precise mostrar nada, porque o Verrete, cara, ele é um ídolo praticamente. Na minha opinião, ele é um ídolo. Eu sou grande fã do Verrete. Ele pode estar se tornando um ídolo do Vasco, tá? Mas, rapaziada, ele pode ainda não ser ídolo, mas ele tá ali na prateleira ali, rapaziada, porque ajudou o Vasco demais. Mas voltando pro assunto, o cara teve a oportunidade de titular e aí ele é tirado de campo com 28 minutos. Imagina a indignação do cara. E o Diniz não vai nem para consolar o cara. Tipo assim, calma, calma. Ele não fala nada. Ele vira as costas pro Verrete como se ele pouco estivesse ligando. E rapaziada, isso não é um exemplo de como, rapaziada, isso não se faz. O cara é o artilheiro da equipe e tá perdendo seu espaço. Rapaziada,
Isso só mostra mais uma vez, o trabalho ridículo do Diniz, que foge de entrevistas, foge de tudo, e depois da partida ele arrumou treta. Eu tava vendo as entrevistas, tá? Eu vi toda. Ele arrumou briga com os jornalistas, rapaziada, porque ele não sabia o que dizer, qual era a desculpa da vez. E isso, rapaziada, é mais uma vez mostrando o quão ridículo é esse trabalho do Fernando Diniz. Mas, rapaziada, vamos dar continuidade, né? Porque eu quero falar do Daniel Fuzato. Rapaziada, vamos estar falando aqui, né, sobre o Daniel Fuzato, né, que hoje entrou em campo. O Léo Jardim, né, foi, querendo ou não, né, ele foi poupado, tá? E, rapaziada, o seguinte, o Léo Jardim, se ele se lesionar, a gente não tem reserva. Por quê? O Daniel Fuzato, em 2 jogos que ele jogou, ele tomou 6 gols em 2 jogos. Então, rapaziada, o Daniel Fuzato não serve para ser goleiro reserva do Léo Jardim, nem aqui e nem na China, tá? Então, pro ano que vem, o Vasco vai ter que ir ao mercado e procurar um goleiro reserva certo, porque o Daniel Fuzato não tem como. E na minha opinião, pro ano que vem vai ter uma lista enorme de dispensa, e não vai ser pouco. Por quê, rapaziada? A gente precisa de reserva. Hoje mostrou também que o time do Vasco, que o elenco é uma merda. Olha isso, a gente jogou com as reservas e minimamente a gente não conseguiu um empate ou uma derrota de 2-1. Mas não é só culpa do elenco, é do técnico também, mas do elenco também. Mas não é só do elenco, é da presidência, de quem montou esse time. Porque, rapaziada, tem uns jogadores aqui que nem era para estar no Vasco, e um deles é o Daniel Fuzato, que eu não sei quem contratou, mas que pode mandar embora. O Garré também, eu vi poucos jogos do Garré jogando, ele pouco jogou também. Mas, rapaziada, eu acho que ele pode ainda ter uma chance e tal. Mas se ele não jogar, tá difícil. E o Thiago Mendes também. O Thiago Mendes, ele tá recebendo um dinheiraço. E ele era para estar disputando a vaga titular. Disputou agora no final da temporada. O que ele vai arrumar no final da temporada? Então, rapaziada, tá cada vez mais difícil falar aqui sobre o Vasco. E o Daniel Fuzato, hoje, ele teve um erro ridículo. Ele mandou a barreira abrir no chute do Hulk. Mano, o Hulk encheu o pé. Ele não viu nem onde foi o chute. Ele só viu a comemoração. Então, rapaziada, tá cada vez mais difícil defender o elenco do Vasco. Defender o Diniz, defender o Pedrinho, que ainda deixa o Diniz lá. E, rapaziada, se o Diniz perder a Copa do Brasil, ele tem que ser mandado embora. E isso eu acho que todo mundo concorda. Porque se ele não for mandado embora, rapaz, eu não sei quando que ele vai ser mandado embora. Mas eu espero bastante mesmo, que o Vasco seja campeão, né, da Copa do Brasil. Mas isso não vai mudar que o elenco é ruim. Isso daí não muda, tá? E, rapaziada, vamos pontuar algumas outras coisas, né? Outra informação aqui, né? Vou mudar a foto aí. Rapaziada, a outra notícia que eu tenho aqui é a seguinte. Não teve, né, nenhuma briga, tá? No vestiário ou algum vestiário rachado, tá? Então, qualquer informação que você tiver aí, teve briga no vestiário rachado ali, não teve nenhuma briga. E o Diniz também já conversou com o Verratti e falou que está tudo bem. Então, rapaziada, não existe nenhum tipo de problema ali dentro do vestiário, tá?
essa foi uma informação, né, que veio para tranquilizar um pouco mais, né, o torcedor vascaíno. Rapaziada, a última informação aqui, né, é que o Diniz discutiu demais, tá, com as perguntas de dois jornalistas diferentes, tá, que o confrontaram, né, e estão certos. Um deles pediu um recado dele para a torcida, né, mas ele não mandou ali, fugiu um pouco, tá, e ele não sabe explicar muito bem, tá. Ele colocou a culpa ali mais na expulsão, tal, mas mesmo que não tivesse sido expulso, o Vasco não jogou nada. E é desde o início o Atlético Mineiro atacando o Vasco, atacando. E ele quis comparar ainda o Vasco com o Cruzeiro. O Cruzeiro que já está classificado, tá, para a Copa do Brasil. E o Vasco deu uma sorte enorme, porque ele ficou em 14º. E qualquer time que ganha a Copa do Brasil, o Vasco vai para a Sul-Americana. Então o Vasco ou vai para a Liberta ou para a Sul-Americana, isso é garantido. Mas para a Libertadores ele tem que ganhar a Copa do Brasil, tá? Então, rapaziada, nesses próximos dias eu vou estar trazendo todas as notícias do Vascão, tá? Então, rapaziada, se inscrevam aqui no canal. Falou, fui e até o próximo vídeo. Tchau!